Olá a todos, meu nome é Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium. Nós estamos aqui para mais um Millennium Talks, dessa vez com Alexis Fontaine, ex-deputado federal. Vou contar um pouquinho mais aqui sobre a trajetória dele, empresário, especialmente alguém que reflete muito sobre o ambiente de negócios no Brasil e como a gente pode mudar as coisas aqui no país para que o empreendedorismo, aquelas pessoas que geram emprego, geram renda, geram novos negócios, possam fazer isso de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais produtiva para si e para a sociedade brasileira. Então eu vou começar aqui contando um pouquinho da trajetória do Alexis e depois a gente já começa com o nosso bate-papo. O Alexis, então, ele é reconhecido na defesa de um Brasil mais simples para empreender, é formado em engenharia mecânica pela FEI, foi fundador de empresas como a Propiso e a Solex Pox, atuando no setor industrial antes de ingressar na vida pública. Na Câmara dos Deputados, destacou-se como um dos principais defensores da reforma tributária, da liberdade econômica, da redução da burocracia e do Brasil competitivo. Temas aí, todos eles muito importantes para a prosperidade do país. Com esse histórico, né, de quem viveu na prática as dificuldades de empreender, o Alexis leva ao debate público não só teoria, mas também experiência, né? E isso tem um valor muito grande, especialmente quando a gente considera como é formada a Câmara dos Deputados, como é formado o nosso Congresso Nacional. É muito bom ter pessoas que tiveram essa experiência prática para compartilhar e tentar trazer essas lições e entendimentos lá para os demais deputados, para os demais tomadores de decisão política. Alexis, obrigado pela presença, um prazer te receber aqui no Millennium Talks. Vou te deixar para fazer uma fala inicial aqui, depois eu já começo com as perguntas. Obrigado, Wagner. É um prazer falar sobre esse assunto de ambiente de negócio. De fato, como você falou, comecei uma empresa do nada, do zero, não herdei absolutamente nada de ninguém, passei vários ciclos, desde microempresa, lucro presumido e tudo mais, e entendendo as dificuldades de empreender no Brasil. Aliás, esse foi um dos meus vídeos, eu tinha até um canal no YouTube que era Entenda como é difícil empreender no Brasil, em que eu brincava isso em 2018, em pegar cada um daqueles detalhes que atrapalhava muito a nossa vida de empresário, coisas absurdas que o Estado pedia, e aí fazia comentários em cima. Tal. Então tinha uma série de vídeos bem divertidos lá, mas que expressavam a realidade de quem empreende no Brasil. E isso, essa experiência, essas dificuldades que você encontrou como empreendedor, formaram muito, inclusive, seu desejo de participar da vida pública, eu imagino, né? Foi exatamente isso. Porque, inclusive, quando eu via os congressistas tomarem decisões sobre as nossas vidas empreendedoras, né? Porque eles vão aprovando lei, regulamentações e tudo mais, eu percebi o quanto eles estavam distantes da realidade, quanto eles não tinham noção do que estavam fazendo, o estrago que eles estavam fazendo no ambiente de negócio. Era a questão tributária. O próprio sistema tributário brasileiro, qualquer empresário, ele não entende muito bem. Ele joga para o contador e joga para Deus, ele nem sabe o que está pagando, para não ter problemas com o fisco, né? Mas faz sentido isso? Se é tão alienado assim? Faz sentido a gente não ter esse controle? Mas tinha muito mais coisas, questões ambientais, trabalhistas, né, o ambiente tem várias outras facetas que eram importantes. E de fato, isso para mim era importante levar para Brasília, e foi por isso também, quando esses vídeos começaram a ficar muito populares, que eu percebi que eu tinha me promovido como imagem. E aí eu brinco que eu fui empreender na política, porque você perdeu uma oportunidade, veio uma oportunidade, deixa eu ir para a política para poder tentar fazer alguma diferença. Você imagina que com esses vídeos e com essa interação você percebeu que tinha muita gente passando pelas mesmas dificuldades ou encontrando ali até alguém que, puxa, está compartilhando as mesmas coisas que eu passo no dia a dia. E aí tem essa sinergia, né? Não, mas foi exatamente o que aconteceu, porque o vídeo que realmente me projetou, eu não tinha nenhum vídeo famoso, mas foi um só vídeo que ele deu quase 13 milhões de visualizações na época, que é assim, entenda como é difícil empreender no Brasil. Tiveram mais de 200 mil comentários. Eu não li todos os 200 mil, mas eu ia lendo e eu percebia que a minha dor era a dor de muita gente. Muita gente falou assim, também aconteceu isso comigo, é um absurdo, eu não tenho poder contra o Estado, que chega e impõe coisas absurdas, coisas sem sentido, né? Burocratas que têm estabilidade, que têm o salário dele garantido, que não toma risco,
mas que estão impondo para quem toma risco e quem está querendo montar um negócio, gerar emprego, mas condições absurdas. Ou mesmo que você não calculou, porque vamos lembrar que tudo que é custo tem que parar no preço do teu produto. Se você não previu, você vai ter um prejuízo. Mas quando o Estado vem com surpresa, como é que já vendeu o teu produto, como é que você vai agora tentar reaver aquilo? Então, era o Estado provocando prejuízo e insegurança jurídica na barriga de muito empreendedor no Brasil. E é interessante ver como as pessoas se identificam, né? Eu vejo até pelo meu exemplo familiar, assim, sou filho de empreendedores também, pequeno, médio, né? Que foi crescendo ao longo do tempo e passaram por dificuldades semelhantes, né? Então, acho que cria esse sentimento, né? De, puxa, tem mais gente com os mesmos problemas e a gente precisa achar um jeito de solucionar. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A gente tem no Brasil incentivos tortos, né? Muitas vezes as melhores cabeças são incentivadas a fazer concurso público ou muitas vezes, inclusive, deixam o país, né? Vão para países que têm um ambiente mais propício. A fuga dos cérebros, especialmente aqui no país, que é muito preocupante. O mesmo ocorre com pessoas com dinheiro, né? Muitas vezes não se sentindo segura de ter os seus recursos aqui, acabam levando esses recursos também para outros países onde tem uma maior segurança. Por onde a gente começa a mudar essa conjuntura de não só perder talentos para o serviço público, muitas vezes, talentos para outros países e dinheiro para outros... Na verdade, as decisões são racionais. Quem está tomando essas decisões são racionais. Quer dizer, eu quero ter segurança, porque antigamente você tinha segurança não só no serviço público, mas no privado, né? Você é engenheiro, você é médico, você é advogado, né? Tinha essa coisa, que hoje em dia já é menos, né? Acho que ainda só para advogado, porque o Brasil precisa de advogado para tudo, né? Mas nas outras profissões, acho que estão menos. E aqueles que vão se proteger ou procurar outros ambientes, né, para poder se desenvolver o seu talento, eles estão lá para, no fundo, defender o deles. As decisões são racionais. O que precisa mudar é o ambiente interno do Brasil. Então, é uma discussão, acho que vai permear todo o nosso bate-papo hoje aqui, mas enquanto aquele que toma risco é considerado um explorador, um opressor, um vilão da história, nós nunca vamos ter uma cultura de empreendedor. Mais. Tem uma frase do Tom Jobim que eu achava muito boa. Ele dizia assim que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Então, alguém que tem sucesso no Brasil é mal visto. Ele deve ter enganado, deve ter roubado, é mau caráter, alguma coisa. Enquanto que em outros países, alguém que tem uma ideia brilhante, que desenvolve alguma coisa que gera riqueza, que esse é também outro conceito maluco no Brasil, com essa questão muito teológica, a esquerda entende que não se cria riqueza, que só se transfere riquezas, né? Enquanto que nós, de direita ou liberais, a gente entende que a riqueza ela é gerada a partir de valores que são agregados de ideias desenvolvidas. Se a teoria da esquerda fosse verdadeira, a gente ainda estaria trocando, talvez, pedras lascadas dentro das cavernas, porque não se geraria nada, a gente estaria ainda naquele ambiente, tá certo? Mas não é isso que nós temos. Isso, né, a civilização mostra que a geração de riqueza é extremamente importante. Então, essas conversas, essa cultura, esses valores de sociedade, eles têm que ser colocados para respeitar aquele que toma risco, aquele que vai querer empreender, com a chance de acertar e de errar. Nós não estamos aqui dizendo que quem toma risco sempre tem a garantia do sucesso. Muito pelo contrário. Uma confusão que muita gente fala da meritocracia, né? Eu estudei e não consegui vencer na vida. Então a meritocracia não funciona. Quem diz que a meritocracia é a partir só do teu esforço? Eu vejo muitas pessoas na rua puxando carrocinha com papelão, umas coisas. Tá trabalhando pra caramba, mas não agrega valor. É trabalho sem valor. Aí você fala, mas qual que é a meritocracia disso? A meritocracia é saber trabalhar com aquilo que agrega valor, que gera riqueza, que gera valor. O mero esforço de suar a camisa não é exatamente uma meritocracia. Então, isso que a gente tem que acabar distinguindo. Mas, voltando especificamente à pergunta, é uma questão de cultura, é uma questão de ambiente, é uma questão do que o Brasil valoriza e o respeito a quem tem conquistas e bater palma para essas pessoas mesmo.
e como isso se reflete nas leis, né? E aí eu queria entrar na sua experiência como deputado, né? Porque quando você esteve na Câmara dos Deputados, você tomou a frente aí de alguns debates importantes, né? Como reforma tributária, a questão da liberdade econômica, você fundou a Frente do Brasil Competitivo. Frente Parlamentar para o Brasil Competitivo, isso. Para fomentar também essas temáticas relacionadas à competitividade do país. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação, né? Você teve o período como deputado, aí agora está se fechando mais uma legislatura ano que vem. O que você entende que avançou e o que a gente ainda tem um caminho longo para... Assim, as coisas no Brasil têm uma dificuldade porque muitos dos avanços acabam tendo retrocessos. É impressionante como acontece. Então, assim, a reforma trabalhista foi um grande avanço. Mas depois ela foi desmontada pedaço a pedaço pela esquerda. Eu lembro quando eu estava na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, a CETASP, toda semana vinha um projeto de lei querendo desmontar uma parte, anular uma parte daquela reforma trabalhista. E eles conseguiam muitas vezes. Então, uma das questões, por exemplo, que foi derrubada lá no STF, inclusive, acho que foi o Dias Toffoli que derrubou. Todo reclamante, quando ele reclama alguma coisa, ele tem que tomar um risco também, porque ele acha que foi injustado alguma coisa, mas ele tem que tomar um risco. Ele tem que contratar um advogado e entra com a reclamação trabalhista. Se ele perder essa reclamação trabalhista, se ela for ilegítima, se ela for abusiva, pela lei, ele deveria pagar o honorário de sucumbência para o advogado da outra parte. Aí, não, mas o pobre não tem condição de fazer isso, nós vamos estar cerceando a defesa do pobre e tudo mais e tal. Então, quem pedir justiça gratuita não tem que pagar o honorário de sucumbência para o advogado. Qual que é o reflexo disso? A indústria da multa. Aí um monte de escritóriozinho, de porta de fábrica, esperando demissão coletiva, mas chega naquele monte de gente, o cara fala assim, não, mas tá tudo certo, o cara me acertou tudo. Não, nós vamos arrumar alguma coisa, vamos procurar aqui na lei, porque você não fazia 1 hora de almoço, só fazia 40 e tantos minutos. Não, porque... Aí vai inventando moda. E na pior das hipóteses não vai perder nada. Não tem risco nenhum, não perde nada. Então... E aí, o que acontece? Quando você vê, o número de ações trabalhistas no Brasil explodiu de novo. Estava lá em 1 milhão por ano, 1 milhão e 200 por ano, que já é um absurdo, porque nos Estados Unidos é 300 mil. Na França são 200 mil ações por ano, e uma população maior do que no Brasil, nos Estados Unidos. No Brasil era 1 milhão tal, e estava barato, viu? Estava baixo. Agora está com 2,5 milhões novamente, por ano, de ações trabalhistas entrando. Assim, a gratuidade geral. Avacalhação total. Quer dizer... Isso por si só já é um custo do Brasil absurdo. Então, isso era uma coisa que tinha avançado, quando o Rogério Marinho aprovou lá a reforma trabalhista, agora voltou tudo atrás de novo. Mas existem outros problemas nesse sentido, que é excesso de querer fazer alguma lei para supostamente proteger algum grupo ou alguma situação. E aí vamos, então, impor mais uma exigência. Então, sei lá, vamos agora botar em toda a embalagem, não contém glúten, não contém açúcar, enche de informações lá, lactose, negócios assim, loucos, né? Tanto que outro dia eu peguei um saco de gelo e estava assim, não glúten. Compra gelo, né? Ou eu comprei um saco de sal e válido até tal data. Quer dizer, o sal, historicamente, sempre foi uma coisa para preservar indefinidamente as comidas. Agora o sal tem data de validade. Isso é custo do Brasil. Que vai ter que botar mais etiqueta, vai ter que botar um negócio. Vai levar multa do PROCON, vai levar multa do Ministério de alguma coisa, se não tiver esse tipo de coisa. Fora outras coisas, que aí a esquerda é pródica nesse tipo de coisa. Teve recente uma do ovo, não foi? Do ovo! Para botar no próprio ovo um carimbo ovo. de... Contém ovo. Não, e um carimbo da data do ovo, né? Não, eles querem botar em cada unidade. Inkjet de cada ovo, tá. E na caixa da caixa de ovo está escrito contém ovo. Porque quem é alérgico a ovo não pode comprar ovo achando que não tem ovo, né? São essas coisas que são ridículas, mas isso tudo é custo do Brasil. Aí, leis, por exemplo, um exemplo outro banal, da trabalhista, mas que está de pé até hoje. Toda pessoa, quando está 5 anos para se aposentar, ela ganha estabilidade. Então, qual que é o estilo das empresas? Manda o cara embora há 5 meses, há 5 anos e 5 meses, os 5 meses
da aposentadoria dele. Sabe o que nós temos? Nós temos uma massa de pessoas de sênior que vão ter muito mais dificuldade para se recolocar no mercado, mandadas embora preventivamente para não conseguir ter essa suposta estabilidade. Wagner, a lei não protegeu o idoso, ela prejudicou o idoso. Aí eu derrubei algumas leis do tipo assim, cota para ex-presidiários, que tinha que ter nas empresas. Vocês estão loucos, tem que ter cota para as vítimas dos presidiários. Se a gente vai dar para os presidiários, eu quero saber das vítimas também. E uma outra, que também nós derrubamos, que era cotas para mães solteiras que apanharam do companheiro. Cara, o que vai aparecer de mulher que apanhou para poder ganhar uma cota? Quer dizer, o estímulo é para bater na mulher, porque aí ela ganha a cota. Você está entendendo as loucuras que passam na cabeça dessa turma? Por isso que era tão importante ter gente que entende. Não é a intenção até parece bonitinha, mas são as consequências dessas intenções que são desastrosas. Então, assim, fala de muita coisa aqui, né? A reforma trabalhista era fundamental, porque o nosso sistema tributário era um dos piores do mundo. Não que essa reforma que passou seja a melhor do mundo, muito longe disso, mas ela é melhor do que nós temos hoje, com certeza, na questão de insegurança jurídica e de litígios que hoje existem. Né? Você comentou de custo Brasil, né? Outro tema que é muito quente e agora a gente teve recentemente aí a manutenção da taxa de juros em 15%, é esses juros no Brasil, né? Porque para quem empreende, quem precisa de capital, você ter que ter esse custo tão elevado, né, para conseguir o recurso financeiro, para conseguir o capital, é algo que impacta nos negócios, sem dúvida nenhuma. A gente tem visto aí diversas empresas com dificuldade, a gente tem visto recuperações judiciais aumentando, falências aumentando. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. E a gente sabe que taxa de juros, no final do dia, é porque o governo não consegue ter controle dos gastos. Credibilidade. Né? Credibilidade e controle dos gastos. Acaba tendo um desencontro aí entre receita e despesa expressivo, não consegue fazer o dever de casa de controlar a despesa, perde a credibilidade e aí tem que apostar em juros altos. Né? Mas isso tem um efeito terrível para a economia. Sim, juros é custo do dinheiro e risco é diretamente relacionado com a irresponsabilidade de um governo, a falta de credibilidade de um governo. Então, um governo que gasta do jeito que está gastando e que as pessoas... O próprio sistema bancário falou, opa, peraí, isso aqui não vai dar certo, estou tomando mais risco, porque é um cachaceiro, né? Que é um cara que não sabe menor, só fala bobagem de economia, então ele começa a cobrar muito mais caro por isso. Agora, quais são os problemas? Tem o problema de quem já investiu e o problema de quem vai investir. Quando você investe, invariavelmente você vai captar dinheiro a uma taxa Selic mais X% de juros, tá certo? A taxa básica, mas que na verdade é para você, o banco vai querer garantir a inflação mais algum ganho, né? TJLP e tal. Quando a gente chega, vamos imaginar então uma empresa que vai fazer um grande investimento no Brasil, vai fazer uma nova planta de álcool de segunda geração. São investimentos de 500, 600, 1 bilhão de reais. Ele vai captar lá fora. Se ele captar lá fora, ele vai ter que pegar em dólar ou em euros e já tem um hedge pesado lá e mais um juros talvez seja menor em função do risco da empresa, tá certo? Do rating da empresa. Mas ele tem uma exposição a câmbio. E no Brasil, vamos lembrar, até pouco tempo atrás o câmbio estava 2,50, 3, agora está 5, foi para 6 e pouco, agora voltou para 5, falando em dólar, né? Em euros está mais ou menos comum. Mas se ele for no mercado interno pegar esse dinheiro, e ele pegou no ponto mais baixo do Bolsonaro a 2%, acreditando no Brasil, porque quem investe no Brasil acredita no Brasil, senão ele não estaria investindo aqui no Brasil. 2%, vamos dizer mais 4%, 5% ao ano de remuneração, ele está lá com 6%, certo? Hoje, esse mesmo cara está pagando 19%, porque é 15 mais 4%. Explodiu. Agora, quando você pega, vou falar só de 15%, nem vou falar de 19%, quando você pega um empréstimo a 15%, qual é o retorno de investimento do meu negócio, do que eu vou investir, para pagar esses 15%? Não é 15%, porque eu vou pegar 15% mais o IOF, que eu vou ter que... Aliás, primeiro 15% é para governo, né? O mercado privado você vai pagar 22%, 23%, vamos dizer que é 23%.
Você vai pagar mais IOF de 0,9, vai para 23,9. Aí, quando se produziu, começou a produzir álcool, vendeu o álcool, deu lá. Esse produto que você vender, você vai ter que pagar 34%, que é imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido. Então, para fazer o markup, você tem que pegar esses 23% e dividir por 1 menos 0,34, que é o 34%. Wagner, chega a 37% para estar no break-even. Não ganhei nada, não perdi nada. 37%. Para eu ganhar uma coisa, eu tenho que estar em 40%, 50%. Me diz, você, qual é o business, qual é o negócio no Brasil que te dá um retorno de 50% sobre o teu investimento? Legal, tá? Não estou falando de drogas nem de tráfico de armas. Me diz qual. Porque difícil. O raciocínio mas peraí, precisa dar 50% para poder cobrir o empréstimo que eu peguei? Então eu vou deixar no banco a 15%. Até mais, né? Porque quando você aplica no banco, você pode ter mais de 100% de CDI. CDI é básico, certo? Você inibiu o investimento e você matou quem acreditou no Brasil porque estava investindo a um juros mais baixo e aí a irresponsabilidade do governo fez o juros subir e a dívida do cara foi para o espaço. Tem várias empresas grandes, boas de tecnologia aí que estão passando dificuldade de caixa. E cash is king, no termo empresarial. Empresas quebram por falta de caixa. Esse é o ponto. É o que nós estamos observando. Aí que você vê a curva de recuperação judicial explodindo do agro, um monte aí de empresas. Tá um festival, né? E empresas importantes, grandes, né? Importantes, grandes. Acho que não vale citar nome aqui para não ficar queimando ninguém, aí para ficar dando alerta, mas empresas que geram emprego, empresas que têm tecnologia, empresas inovadoras e que agora estão passando sérias dificuldades financeiras porque o modelo de negócio deles é ruim? Não, o modelo é muito bom. São incompetentes? Não. Talvez eles acreditaram no Brasil mais do que o Brasil acredita neles. Esse é um ponto importante. E aí tem outro tema, falando também de custo Brasil e das dificuldades que o empreendedor enfrenta, que é a questão judicial, né? O ativismo judicial. Você falou antes um pouco sobre a questão trabalhista, né? E como isso gera uma dificuldade. A gente é campeão mundial em ações trabalhistas, tem uma justiça do trabalho que é problemática em diversos aspectos, inclusive em relação ao paternalismo. Mas a gente for para o direito tributário, é a mesma coisa. Percentual do PIB discutido em questões tributárias é um absurdo, não tem paralelo também no mundo. Eu brinco que é bom só para 2 grupos, o advogado tributarista e auditor da Receita. Um ganha poder, o outro ganha dinheiro com essa loucura que é o nosso sistema tributário. E o empreendedor acaba tendo que pagar a conta. Mas também, se a gente for ver a questão da justiça penal também. No Brasil só vai preso quem não tem condição de contratar um bom advogado e não tem conexões, porque caso contrário consegue se livrar. Então, nos diferentes ramos, vai para o direito contratual também, é uma dificuldade muito grande, respeito às regras do contrato. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que a gente enfrenta com o ambiente jurídico no Brasil também. Então, eu como empresário vejo. Então, hoje, né, o custo Brasil maior é a taxa de juros, 15%, porque ele paga todo mundo, ele é indistinto, e ele tem esses efeitos secundários terríveis, né, que eu falei. Mas o segundo grande problema brasileiro, aí é estrutural mesmo, é o ativismo judicial. E ele, como você falou, ele vai em vários campos. Então, ele vai para o lado trabalhista, na defesa sempre supostamente da parte mais fraca, mas que é justamente a malandragem de quem ganha dinheiro com isso, sabendo que existe essa tendência do judiciário. O judiciário devia ser com a venda, né? Rule of law, né? O Estado Democrático de Direito. O que vale é o que está escrito. Mas o cara é pobrinho, coitadinho. Não me interessa isso. Me interessa o que está na lei. O segundo assunto que é terrível é essa questão do tributário. Para você ter ideia, o nosso sistema tributário é tão ruim e tão litigioso, estudo feito pelo INSPER, nós temos um chamado estoque de litígios, seja administrativo ou já judicializado, de 5,58 trilhões de reais. 72% mais ou menos de um PIB brasileiro.
Mas qual que é a loucura disso? É dinheiro que não circula na economia. Porque quando você começa a ter essas travas, você tem que fazer depósitos judiciais, você tem que começar a fazer no balanço uma provisão. O que acontece numa provisão de perdas futuras no balanço? Você diminui o lucro, você até paga menos imposto. Bancos fazem muito essa brincadeira de devedores chama duvidosos, né? Que chama. Então, tem todo um reflexo econômico que é muito ruim para o Brasil. Quando você olha para países onde as regras são claras e rule of law está valendo, Estados Unidos, França, a Bélgica, litígios tributários não passam de 3% do PIB do país. Nós estamos em 73%. Olha a loucura disso. E o custo relacionado a tudo isso, pelo estudo feito pelo Movimento Brasil Competitivo, é de mais ou menos 310 bilhões de reais por ano, com advogados, com perda de processo, com recursos, caramba, tudo que está envolvendo nesse negócio aí. Tem muita coisa. Então, trabalhista, tributário, que é violento. Depois nós temos que falar, respeito a contratos. Quem tem acesso a uma justiça privilegiada pode ser um grande litigante de má-fé para ir atrás de benefícios indevidos. E aí vai de precatório a compra e venda de empresas, o cara compra a empresa e não leva. Tem um caso típico no Brasil aqui de uma grande empresa de papel. Eles venderam para um grupo, acho que da Malásia, e simplesmente os caras pagaram e não levaram. Ficaram anos e anos em litígio. E ganharam em todas as instâncias, quando chega lá no Supremo, muda tudo e resolveu. Amigos do rei, hein? Vamos lembrar que quem tem esse tipo de coisa é amigo do rei. Qual é o ambiente de negócio que você faz num negócio desse? Qual é a segurança de você entrar numa reclamação justa e que, pela lei, está clara, mas que um juiz pode ser induzido ou pode ser levado a tomar uma decisão louca, arbitrária, como a gente tem visto no Brasil, várias decisões que a gente não sabe de onde saiu. Então, isso é insegurança jurídica. Isso afasta investimentos. Veja o que aconteceu com o caso da Netflix agora. Do nada, quase 3 bilhões, que ela tinha ganhado em todas as instâncias, chegou no STF, mudou. E ela tinha como certo e líquido que não ia ter que pagar aquilo, impactou no lucro do grupo mundial em 600 milhões de dólares. O Citibank saiu do Brasil só por causa de ação trabalhista. Não aguentava mais. Existem empresas, a Enter, né, que foi criada no Brasil por um prodígio aí, ele criou uma inteligência artificial só para ações de companhias aéreas e bancos. Ele faz todo um rastreamento para ver qual que é o recurso mais... Criou-se uma indústria do litígio. São coisas assim surreais que acontecem no Brasil. Empresas aéreas no Brasil, dor de barriga o tempo todo, porque diz que a mala isso, que não chegou, e aí descobriram que era o golpe, eram 3 amigos, um cara pegava 2 malas, levava embora, outro reclamava, pedia indenização, porque o voo atrasou, porque está chovendo, está debaixo do tempo. Meu amigo, eu prefiro segurança, eu nunca reclamei do... Eu lembro uma vez que eu estava voltando em Trancoso, vindo para São Paulo debaixo de água, teve que descer em Ribeirão Preto, o advogado lotado de advogados, tributaristas, não, vamos entrar com processo. Eu falei, meu amigo, vocês querem morrer? Mas que porra é essa de entrar com processo? Quer forçar a companhia a descer mesmo? Vocês estão loucos? O que você quer que a empresa, que o avião fique voando em cima? Assim, é uma cultura disso. Mas a justiça permite isso, ela ajuda muito isso. Então esse ativismo tinha que acabar, mas isso eu acho muito difícil em função do empoderamento deles, do conforto que eles têm e do fundo da insensibilidade que eles têm de uma visão sistêmica de país, porque ele começa a tratar todo mundo. A companhia aérea é grande e o cara é pequenininho. É coitadinho. Não. Por que coitadinho? Vamos ver se ele não está sendo um litigante de má fé. Então justiça tem vários... Deixa eu ver se eu botei uma outra coisa aqui. Mas é isso. Que no fundo ele acaba girando a insegurança jurídica do Brasil. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer se você for para um tribunal. E tem um custo e tudo mais, né? Não. A gente comentou também um pouquinho antes, mas eu queria também a gente falar um pouco mais sobre o excesso de regulamentação, né? É uma queixa recorrente aí dos empresários no Brasil. Não é raro que o excesso de licenças abra espaço, inclusive, para corrupção, né?
os agentes políticos ou públicos vendendo facilidade, né, dentro de um cenário complexo. E aí eu queria te perguntar a respeito disso, como é que você enxerga, e a gente vê o nosso vizinho Argentina fazendo um movimento de desregulamentação, né, de soltar as amarras da economia, especialmente com o ministro Federico Sturzenegger, que é um cara formado no MIT, uma mente muito privilegiada, que está construindo essa agenda de desregulamentar, desburocratizar, soltar as amarras para que a população possa investir. E eu estava escutando um podcast dele recentemente, ele contando diversos casos assim, absurdos, né, lá na Argentina, mas que muito facilmente a gente pode ver aqui no Brasil, e você deve ter vários deles. Não, tem um monte, assim. Mas quais são os problemas da desregulamentação, né? Para qualquer agente público, é mais fácil dizer não. Porque ele fala assim, ele toma risco. E o funcionário público não quer tomar risco. Ele não é do meio privado. Então, ele prefere falar não para tudo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que muitas das leis que foram criadas absurdas, elas ficam meio mortas. Até tinha aqui em São Paulo, a Turma do Novo, foi super legal lá, o Ricardo Melão, galera, vamos revogar a lei, vamos regular. Eu vou falar uma coisa, no começo eu achei super bacana, depois eu comecei a perceber, falei, não, estamos gastando energia com coisa desnecessária. Porque tem lei, eles descobriram umas leis, eu até dei risada com a lei dele, ele falou que todo policial aqui da cidade de São Paulo tem uma lei que ele tem direito a um fardo de feno por mês para alimentar o cavalo dele. Então, era uma lei na época que não tinha. Precisava. Então, precisava, e ele tinha esse direito. E ele não morreu, ele tem direito. Se ele quiser que dê o feno dele, ele vai ter o direito dele, teoricamente. Mas a pergunta é mais fácil revogar essa lei ou deixar ela largada? Porque quando você vai revogar a lei, muitas vezes você mexe com os sentimentos. Alguém que criou a lei e ainda está vivo. Aí você começa a ter mais conflitos pequenos, de coisas que perdendo sinergia do que outra coisa. O problema das regulamentações, ela sempre vem de da ideia de que as pessoas são incapazes, de que elas não são nem responsáveis pelos seus atos e tudo mais. Então, o Estado tem que regulamentar. E aquele meme, não sei se você já viu, apareceu na internet, eu morria de rir, 4 neandertais do lado de um foguinho assim, e alguém falou assim, precisamos regulamentar isso antes que alguém se machuque. Entendeu? É isso. Mais ou menos esse é o ponto. E aí começa a se criar regras que geram outro custo do Brasil. Eu vou dar um caso típico lá da tua terra, né? Quando a Boate Kiss pegou fogo e foi aquela tragédia. Qual foi o reflexo daquilo para a sociedade no Brasil inteiro? Mais regulamentação. A VCB de bombeiro agora era a coisa mais importante para você poder pedir o habite da tua casa, do faco, tudo mais. Não era mais importante. Mas você não faz nada sem a VCB. Por quê? Porque um bando de irresponsáveis botaram fogo de artifício dentro de uma boate que teoricamente foi fiscalizada pelos bombeiros e não viram que o forro era inflamável, e não viram que tinha fogo. Não fizeram a farda, não viram que tinha rota de fuga. Quer dizer, o problema todo estava lá na Kiss, não estava no resto do Brasil. Quer dizer, deve ter coisa no forno do Brasil. Mas aí a consequência disso no resto do Brasil. O grau de exigência subiu de tal modo que as pessoas têm dificuldade em conseguir a VCB e conseguir alvará de funcionamento e a aprovação dos seus projetos, seja num barracão, uma coisa. Você pode ver, qualquer coisa que pegar fogo em qualquer lugar do Brasil, a primeira coisa que fala assim, estava ilegal, não tinha o laudo dos bombeiros. Aí os caras tiraram dele da reta. Porque lá, no Rio Grande do Sul, os bombeiros foram responsabilizados por aquilo. E deviam ser mesmo, porque eles não fizeram a parte deles. Mas me parece hoje que a regulamentação é muito mais para tirar da reta do que para efetivamente ser responsável por aquilo. Se a regra é essa, cumpra-se a regra é essa. É a história da Lei da Liberdade Econômica, que foi uma das pautas muito importantes na última legislatura e que tem resistências ainda em muitas prefeituras e estados, né? Por que uma loja que vende peixinhos, uma loja de aquários, precisa ter um rigor absurdo de AVCB? Né? Ou um escritório de um estúdio de pilates precisa ter alvará de funcionamento com inspeção, caramba, 4. Você está entendendo que a gente cria toda
uma coisa, não, porque as pessoas não são responsáveis, as pessoas são incapazes. Então, o Estado é que tem que fazer tudo. Trava tudo, custa caro, tudo fica ruim e, no fundo, tudo fica informal. É o que está acontecendo. E é interessante nesse podcast que eu escutei do Stroessneger, ele estava comentando que existem muitos estudos quando você quer justificar uma regulamentação, dizendo, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e se acontecer o prejuízo é tal. Só que não tem quase nenhum estudo pensando tudo que você perde, deixa de fazer, deixa de criar, deixa de produzir pelo excesso de regulamentação. Exatamente isso. Então você pega casos pontuais ou a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim, e aí não podemos ter a chance de acontecer nada ruim, então a gente vai regulamentar aqui. E você perde todo um mundo aqui de possibilidades que você poderia estar criando valor, criando riqueza, criando oportunidades, e elas se perdem. Né? Não, eu lembro que eu tinha uma indústria química em Sumaré, mas num lugar urbano, assim, né? Não tinha rio, não tinha árvore, não tinha nada. Mas eu era obrigado a ter, além das licenças, tanto de alvará de funcionamento, eu tinha que ter polícia civil, tinha militar, eu tinha que ter a CETESB, e aí eu descobri, quando estava vendendo a empresa, que eu tinha que ter IBAMA. Eu falei, IBAMA? Não tem jacaré, não tem bicho nenhum aqui. Não, mas é indústria química. Se tem indústria química, o IBAMA tem. Aí o que eu tive que fazer? Para poder ficar regular, para poder fazer a negociação da empresa, eu tive que pagar o IBAMA nos últimos 5 anos para nada. Custou uma baba, dinheiro pra caramba. Mas eu, como indústria química, tenho 2 órgãos concorrentes para meio ambiente, o CETESB e o IBAMA. Mas, gente, IBAMA, para mim, faz sentido num lugar onde você tem, de fato, um impacto na fauna. CETESB era mais meio ambiente, poluição, tal, não sei o quê. Mas não tinha nada. Minha fábrica era absolutamente carbono zero, sei lá, não emite absolutamente nada. Mas, lá, mais uma regulamentação. E não se discute. Eu não podia questionar. Não se discute. Você tem que... É a mesma história dos CREA, sabe? Eu tinha uma briga lá, porque era indústria química, mas eu era engenheiro mecânico. Mas eu entendia muito de química. Aí ele falou assim, não, você precisa ter um engenheiro químico. Aí veio o Conselho Regional da Química. E falou, não, você tem que ter um químico. Eu falei, mas não dá para ser um dia. E aí, os 2 conselhos falaram assim, se você demitir esse, eu te multo. Então, eu tinha que ter 2 responsáveis pela fábrica. Era uma loucura o troço. É custo Brasil, custo Brasil, custo Brasil. E por que eu não posso ser responsável se eu estou um cara que tem notório conhecimento em química? Não. Você é engenheiro mecânico. É o que dá. Precisa da titulação, né? Uma coisa que você costuma falar é de ensinar a pescar e garantir o ambiente de pescaria, né? Você pode explicar melhor essa ideia, como ela se aplica à inclusão social, o papel do Estado, desenvolvimento econômico? Essa ideia, ela nasceu da experiência de vida, mas de uma fala que eu escuto muito, tudo que é lugar, que diz assim, o dia que o Brasil tiver educação, está tudo resolvido. O problema do Brasil é a educação. Quando a gente tiver boa educação, nós não vamos ter mais nenhum problema. E eu falei, então onde é que vocês tiraram essa ideia? A hora que a gente tiver muita boa educação e não tiver um ambiente bom para empreender, para a gente poder desenvolver o talento dos nossos jovens, nossos talentos bem preparados, eles vão para outros países. É isso. Porque se você não tem um ambiente de pescar, eles vão para outros lugares. E é o que acontece? Eu tenho 3 filhos, 2 já estão fora do Brasil. Super talentosos, 3 são super talentosos, um só não foi porque ele está estudando ainda, tá terminando de estudar. Então, eu faço uma reflexão de que, lógico, que a educação ela é fundamental, né? Ela é extremamente importante, mas ela não é suficiente. Você tem que ter um ambiente de pescaria. E aí eu faço uma reflexão, uma provocação, porque tem muita gente que escuta isso e fica horrorizado, né, comigo. Eu falo, como é que se desenvolveu os Estados Unidos? Primeiro se abriu-se universidades para os Estados Unidos inteiro e depois abriu-se indústrias? Ou primeiro deixou o livre mercado, os empreendedores agirem e começarem a montar uma fábrica de revólver aqui, de pólvora lá, de carroça não sei aonde, de arreio aqui, e aí tá faltando gente, engenharia, e aí começou a nascer as universidades, ou já tinha na Inglaterra, manda o cara, volta para cá, agora precisamos fazer Harvard aqui, precisamos... Você entende, Wagner, que na verdade, se a gente deixar o ambiente de negócios muito pujante no Brasil, quer dizer, um ambiente de pescaria muito
interessante no Brasil, naturalmente nós vamos querer ter talentos. E quando você observa os talentos brasileiros que vão para os Estados Unidos, que vão para a França, que vão para outros países, o que nós observamos é que eles vão para poder aprender o conhecimento de uma civilização que já está mais avançada. Olha o que aconteceu, vamos falar agora, o que aconteceu com a China. A China mandou, sei lá, milhares, talvez milhões de chineses para estudar nos Estados Unidos. A Índia fez a mesma coisa para depois retornar e suprir a demanda do ambiente de negócio que eles têm muito grande na China e na Índia. Depois, ok, apareceu a Universidade de Xangai, apareceu lá em Dubai, Dubai não, chama Nova Delhi, na Índia e tudo mais. E esse é o erro do Brasil. O Brasil, ele fica toda hora preocupado, universidade para todos, universidade federal, universidade disso, e gasta um absurdo em educação, mas o ambiente de negócios é negligenciado, é péssimo, é travado, é contra o risco, contra o empreendedor. Aí, lógico, tem alguns talentos no Brasil que desenvolvem, nós temos excelentes talentosos brasileiros aqui, mas o que tem de brasileiro ganhando prêmio de matemática na França, que ganha prêmio de... Eu fui para aquela Brasil at Silicon Valley, na BSV, lá em Palo Alto, meu Deus, o que tem de brasileiro talentoso em Berkeley, na universidade lá que chama outra, esqueci o nome. Stanford, exatamente. Meu, maravilhoso, maravilhoso, cada ideia é maravilhosa. Os caras estão lá, cara, não estão aqui. Não estão aqui. E o brasileiro, ele é formado na diversidade. Ele ele não é criado no conforto. Ele é na insegurança. Ele não tem aquele piso sólido, fácil, as coisas. Que tudo é risco, e o dólar sobe, e o juros sobe. Então, a gente tem que saber que time is money, tá certo? A gente entende o custo do dinheiro no tempo, porque isso é uma coisa muito nossa. Por isso, eu prego, e aí eu vou para Brasília e falo, não, temos que criar um ambiente de negócio. Na verdade, é muito mais social, uma preocupação muito mais social, enquanto que a discussão maior está na educação, mas quando você vê as discussões da educação em Brasília, isso é, assim, penoso, cruel. Direitos para professores. Não tem uma discussão de qualidade. Portanto, que falar em meritocracia na educação é quase que uma blasfêmia. Perigo ser queimado na cruz. As comissões de educação em Brasília estão muito mais preocupadas em benefícios, aposentadorias diferenciadas para professores, em carga de trabalho menor, muito mais do que precisamos garantir que a educação seja entregue com qualidade. Mas mesmo que fizesse entregado com qualidade, que eu acho que é super importante, tem que ser entregue mesmo, o próximo passo, que é o ambiente, o Brasil põe fogo nesse talento, nessa possibilidade. Então, meu raciocínio é esse, que nós temos que ter esses dois elementos para não desperdiçar nossos talentos, mas e eu acho que o que puxa, quem é o drive mesmo, não é a educação, é o ambiente de empreendedorismo que provoca as pessoas a querer estudar, a aprofundar, a se desenvolver e tudo mais, para poder aí sim demandar essas faculdades. Vai demandar, né? Demandar. Você falou da meritocracia. Eu me lembro quando eu estive na prefeitura de São Paulo, eu recebi a pauta de reivindicação do sindicato de professores. Eu fazia essa parte também. E um dos itens, dos primeiros itens, era não a meritocracia. E meritocracia na gestão educacional dos professores é quem está ensinando a criança, quem está conseguindo transmitir conteúdo, conhecimento para a criança. É você reconhecer o bom professor, o professor comprometido, o professor que entrega, que está fazendo a diferença na vida da criança. Poxa, como não ser a favor disso? Do que você está falando? Né? É realmente uma loucura. E outra coisa que você falou, né, dessa pauta lá no Congresso, sempre é mais recurso, mais... A gente já investe um percentual do PIB expressivo. 6 ponto uma coisa. Né? E você botar mais dinheiro onde não tem gestão, onde a gestão é falha, não é investimento, é desperdício. Isso. E todo mundo sabe como é que funciona a execução orçamentária no Brasil, especialmente na educação. Contingencia o ano inteiro, segura, chega em novembro, agora tem tanto para gastar. Sai para gastar em 2 meses correndo, de qualquer jeito, para pagar qualquer coisa, porque tem que gastar também, é obrigatório. Então joga dinheiro pela janela, dinheiro que devia estar sendo usado para melhorar o ensino das crianças, de garantir que elas saiam com aprendizagem básica.
Às vezes é desesperador você ver o nível do debate, né? E eu imagino você lá dentro, como deputado, deve ter sido uma experiência... Eu vou dar um exemplo diferente, que mexe exatamente nisso. Eu fui levar emendas parlamentares para a Prefeitura de Campinas. E era para a área de educação. O prefeito falou, não, pelo amor de Deus, educação não. Tem dinheiro demais. Não sei nem o que eu faço com esse dinheiro. Vamos fazer para outra coisa. Eu falei, cara, é o engessamento do orçamento. E de novo, assim, e ele, se não gastar 25%, não sei qual que é a de Campinas, se ele não gastar, ele pode responder pelo mandato dele, prefeito. Aí o estímulo é péssimo, né? Péssimo, porque aí sai torrando, que é uma porcentagem da arrecadação. Não sei, me gasta, porque senão eu vou ter que responder por isso. Completamente errado o raciocínio. Não, uma loucura. Tem um tema que também a gente já passou em alguns momentos, mas eu queria, porque eu sei que é uma pauta super cara para você e que você domina muito bem, que é a questão tributária. A gente teve uma reforma tributária aprovada recentemente, ainda não está finalizada, tem regulamentações a serem feitas, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como você enxerga essa reforma e o que mais precisa ser feito do âmbito tributário no Brasil. Sim, essa reforma vai ter um período de transição que eu chamo de purgatório, né? Porque todas as empresas vão ter que trabalhar com 2 sistemas, em função de um que vai sendo desligado e outro que vai ser ligado. Então, vai ser difícil e as empresas têm que tomar muito cuidado nesse momento com a mudança de preços relativos e a questão de fluxo de caixa e capital de giro. São 3 elementos que eles têm que ficar extremamente atentos. Por que isso? Porque todas as matérias-primas, bens, tendem a cair significativamente o valor, o preço. Por outro lado, os serviços têm a tendência de subir preço e outros que eram locações que não pagavam nada vão subir muito. Então, você aluga uma betoneira, um automóvel, uma coisa, o automóvel não vai ser tanto porque o automóvel que ele aluga vai custar mais barato, então tem outras jogadas tributárias aí, tem compensações. Mas, então você tem que imaginar isso. Por que você tem que imaginar isso? Porque se você tem uma indústria, quando começa a modificar, você tem que, na hora de comprar, né, você tem que saber que o cara pode fazer um preço menor. E obviamente que todo mundo vai fazer o jogo duro. Ninguém baixa preço, todo mundo quer subir preço, tá certo? E se ele tem a chance de incorporar aquela redução tributária no resultado dele, é o que ele vai fazer. Ele não vai passar. Ele só vai passar se o livre mercado funcionar e rapidamente ele perceber que está perdendo o mercado e ajustar os preços dele. A importância do livre mercado para o combate à inflação. É fundamental isso. Então, esse é um elemento que as empresas têm que estar atentas. E a questão do fluxo de caixa e capital de giro é porque o imposto agora não vai ser apurado no tal dia para pagar em tal dia do outro mês. Não, é online. Você tem créditos, você paga menos imposto. Se não tem crédito, você vai pagar a alíquota cheia do CBS, IBS, que estão falando em 28%. Então, e pelo estima do split payment, o imposto não passa mais pelo caixa da tua empresa, do jeito que você vai pagar, ele já vai direto para o caixa, tanto do comitê gestor quanto da Receita Federal. Então, devedor quanto mais morreu, não vai ter, sonegação praticamente vai morrer totalmente. Então, vai ser um sistema, inclusive, que o mundo inteiro está olhando, sabe? Porque vai ser o maior sistema de centralização de emissão de notas fiscais do mundo, disparado. Né? Absolutamente centralizado. E o que vai acontecer é que parte do teu caixa você não domina mais, que é esses débitos e créditos dos impostos. Então você talvez vai ter que ter dentro da tua empresa um colchão de um capital que na verdade é um capital flutuante para poder ajustar os débitos e créditos. Tá? Agora, era uma reforma extremamente importante porque o Brasil ele tinha um sistema tributário que era um andrógeno, assim, uma coisa que não tinha paralelo no mundo. Né? A questão de não era no destino, era na origem, não era sobre valor agregado, era sobre o DNA das coisas. Então, eu sempre conto um caso muito engraçado na minha empresa, que a gente usava balde, que eu fazia tintas, então a gente usava balde e tampa. E aí, um dia, a gente consome muito mais balde do que tampa, eu tinha uma pilha de tampas e não tinha balde. Aí eu falei pro fabricante de baldes, só quero balde, não quero tampa. Ele falou, não, só vende balde com tampa. Eu falei, uai, que coisa louca.
E embalagens tem um IPI normalmente muito alto. Aí eu falei, traz a nota fiscal que eu quero ver. E aí eu vi na nota fiscal que o balde tinha um IPI de 15% e a tampa não tinha IPI. Então o que ele fazia? Ele não vendia balde com tampa, ele vendia tampa com balde. Porque ele jogava todo o lucro na tampa e saía vendendo balde também, a preço de custo. E era uma forma dele reduzir a carga tributária. Mas não faz sentido isso. Quando você vê a tabela do IPI, de sapato, de ração de animais e tal, é uma confusão. Aquilo é assim, o endereço certo para você fazer planejamento tributário, elisão fiscal que a gente chama, com criatividade. Isso gerava muitos litígios, gerava litígios também, o que me dava crédito e não dava crédito de imposto. Tinha um caso, o Dr. Jorge conta, eu sempre dei risada com isso aí. Mas era verdade. A eletricidade que entra na tua fábrica, se ela for movimentar máquinas, dá crédito de ICMS. Se ela for para eliminar o escritório, não dá crédito. Então você tinha que ter ou duas entradas, uma que dava crédito, outra que não dava crédito, ou você tinha que ter um engenheiro que fazia um laudo para poder dizer que aquilo era fábrica e aquilo era escritório. E podia vir a qualquer momento um fiscal dizer, esse engenheiro não sabe nada, é diferente, e começar a dar multa. Mas o Dr. Jorge falava de papel higiênico, falava que papel higiênico vai para o banheiro dos empregados dá crédito ou não dá crédito. Então essa insegurança era muito grande. O novo sistema, ele é o sistema já consolidado globalmente, né? Então nós estamos falando de um sistema que é de toda a Europa, da Oceania, da Ásia. Os Estados Unidos que é um pouco diferente, que chama Retail Sales Tax, só paga na final, na compra final, no consumo final. O nosso sistema não, em cada uma das fases, débito e crédito, débito e crédito, débito e crédito, e teoricamente o consumidor final acaba pagando o imposto todo. Tá? Por que não está perfeito o nosso sistema? Porque um monte de exceções e tal, mas o Brasil é uma coisa engraçada, né, Wagner? Nós somos campeão, nós vamos ter a maior alíquota do IVA do mundo. É algo de orgulho, né, do povo brasileiro. E tem muita gente que fala assim, não, essa reforma tributária aumentou a carga tributária. Eu falei, é mesmo? É, sim, tenho certeza, 28 é o maior do mundo. Eu falei, quanto você paga hoje? Não sei. Sabe quanto tem de um pacote de macarrão? Tem 35. O automóvel tem 43. Por que 28, então, vai aumentar a carga tributária? Por que chegamos em 28? Por causa dessa reforma tributária? Não, essa reforma tributária, ela deu luz. Agora a gente sabe quanto vai pagar, porque até hoje eu não sei. Você sabe quanto que tem? Quanto que tem de carga tributária de consumo nesse copo? Você tem ideia? Eu não tenho. Um cara da Receita Federal tem ideia? Também não tem. Ninguém tem. Talvez o fabricante do copo saiba. Mas aí, eu falo que a carga tributária é alta por 3 motivos. O Brasil é o país que acredita na meia entrada. É impressionante quando todo mundo acha que está pagando meia entrada. Não existe meia entrada. Se algum setor não vai pagar a carga tributária, o outro vai pagar a dele mais a do outro. É isso que vai acontecer. Porque a carga tributária é o tamanho do Estado brasileiro. Então, se alguém não vai pagar, alguém vai pagar em dobro. É bom deixar claro isso para todo mundo. Segundo, o Brasil é um Brasil que tem uma carga tributária altíssima em função da paquidermia do Estado brasileiro. Gordo, ineficiente, cheio de privilégios, desperdiçando dinheiro público, escândalo de INSS, desvio de Petrobras, essa coisa, né, gordurosa, paquidérmica, que todos nós carregamos, não é? Somos transferência de rendas de um estado para outro, essas loucuras que acontecem no Brasil, desperdício de remédios, desperdício de comida, de livro didático, isso é custo do Brasil, tudo. Reserva de mercado, só ele que pode fornecer alguma coisa, cartórios, não é? Isso é custo do Brasil. E o terceiro é a distribuição errada de carga tributária, porque se tributa muito mais o consumo, que é onde está o IVA, do que a propriedade e a renda. O que é estúpido, que a gente estava até comentando aqui antes, de que era muito mais inteligente você tributar menos o consumo para poder aumentar a atividade econômica e, eventualmente, aumentar até a arrecadação, né? A tal da curva de Laffer, aumentar a arrecadação, porque você tem uma geração de riqueza. Porque o Estado que tira, tudo que tira, né, em forma de tributos do setor produtivo e do consumidor, é um Estado que está secando a liquidez no mercado. Aí a atividade econômica vai para o espaço mesmo, não tem como. Não, sem dúvida. E é uma reflexão fundamental do país fazer, né? Tá
colocando em risco a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. E daqui a pouco a fonte seca, né? E aí os problemas vão ser ainda maiores do que a gente já tem. A gente está encaminhando aqui para o nosso final e eu vou fazer a última pergunta. Está relacionado à sua experiência também. A gente tem muitos jovens, né, que às vezes têm a vontade de empreender, e o Brasil é um país muito empreendedor, né? A gente vê aí Sim. nas mais diferentes camadas sociais, o povo brasileiro querendo empreender, tendo ideia de negócio, buscando implementar. Mas ao mesmo tempo que tem essa vontade, tem um medo, né, de empreender no Brasil. Porque todas essas questões que nós trouxemos aqui, que você bem referiu. Que conselho você daria a quem quer começar um negócio hoje no Brasil? Com a sua experiência de empreendedor aqui, mais do que a sua experiência de deputado. Eu falo assim, tem quatro empreendedores no mundo, né? Mas assim, a necessidade é o cara que precisa, porque senão ele tá na roça, porque não vai poder. É pipoqueiro, o cara monta um negócio, cabeleireiro, tal, não sei o quê. O outro que eu falo que é da dor. Quer dizer, você vai e compra um negócio, ou presta um serviço ruim pra caramba, sabe? Compra uma bicicleta que é ruim, compra uma lata de tinta que é ruim, fala, não é possível que esse negócio seja ruim, eu vou fazer melhor. Aí você vai lá e empreende. É o meu caso, eu empreendi por aí. Eu comprei um piso de epóxi para fazer um galpão aqui em São Paulo. Falei, o cara era um pilantra, ruim o produto. Falei, eu vou montar uma fábrica e acabei montando um belíssimo negócio nas empresas líderes do mercado. O outro é a falta. Você chega num lugar e não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem... Fala, não tem, vou montar aqui e vou vender. E o quarto, cara, é a nova grande fronteira da inovação, que é a disrupção, é a inovação, que é uma forma de empreender onde você enxerga algo que não existe e que pode ser interessante. E esse mercado, mesmo no Brasil, é muito pujante, principalmente com inteligência artificial, com todos esses e-mails digitais, redes sociais. Aí tem um mercado absurdo, que aparece do nada, coisas assim, que você fala, meu Deus, e escala, né? Você tem muita escala, normalmente você tem boas margens e bons giros, que é o que tem acontecido. Tem uma frase boa do Elon Musk que perguntaram para ele assim, qual o conselho que você daria, ou o incentivo que você daria para alguém que quer começar a empreender? E ele falou assim, se eu preciso dar um incentivo, é melhor nem começar. Tá certo? Porque ou você realmente acredita, e eu acho que tem muitos jovens, em centros grandes como São Paulo, tal, que tem essa cultura. Eu lembro que tinha famílias que já tem aquela cultura empreendedora e tudo mais. Mas, assim, eu acho que falta muito ter esse espírito dentro das escolas. Eu acho que falta nas escolas... E eu lembro até no Rio de Janeiro, acho que a Luciana Genro, que achou um absurdo que estavam querendo implantar educação financeira nas escolas, e ela falou assim, é um absurdo, o pobre nem tem dinheiro, por que ele vai estudar educação financeira? Eu falei, justamente para deixar de ser pobre, sabe? Só para você entender aí. Eu acho que falta muito nessa coisa de escola. Agora, para quem vai empreender, a primeira frase é o seguinte, vai com medo mesmo, cara. Se você ficar toda hora com medinho, me imobiliza, esquece, cara. Não faça nada, tá certo? Tem que fazer cálculos. Eu fiz cursos na GV sobre estudo de viabilidade econômica, tem que fazer projeto, planejamento. Eu tive uma ideia boa de uma loja de pet que chama Peticão, cão, sabe? O cara põe um logotipo, um nome bonito e acha que aquilo é sucesso. Esquece. Né? Inspiração é 10%, transpiração é 90%. Isso pode ter certeza que você vai aprender muito no processo e a dificuldade que é empreender no Brasil. E lembrando que o maior inimigo do empreendedor no Brasil é o Estado brasileiro. De tudo que nós falamos aqui, me diz uma coisa que era a concorrência. A gente falou de juros, que é problema do Estado, nós falamos de ativismo da judicial, que é Estado, nós falamos de regulamentação, que é Estado. É o Estado que atrapalha quem quer empreender no Brasil. Então, o meu incentivo, óbvio, tenham ideias, sejam criativos, sejam disruptivos, vão procurar feiras, vão ver. Hoje tem YouTube, na minha época não tinha nada de YouTube, não tinha nada. Você tinha que ir na raça, ler livro. Mas tem o espírito dentro, a inquietude de você querer mais. Os conformistas, que é o que você começou falou. O cara é o número 1, saiu do ITA ou saiu lá de algum instituto de matemática aplicada e vai querer ser funcionário público? Cara,
Decepcionante isso. Porque eu quero garantia e tudo mais. Sabe, é uma perda de talento absurda. Mas por quê? Porque o sentimento dele, o racional dele eu estou garantido porque a iniciativa privada no Brasil é tão perigosa e tão arriscada, incerta, que eu tenho esse talento todo, mas a minha família não é rica, então eu preciso me garantir. Então é o pensamento medíocre. É o pensamento da mediocridade. É terrível isso, é terrível. Mas no Brasil, só para a gente concluir, existem mecanismos, existem algumas fundações que trabalham esses talentos de alunos, levam para fora, põem dentro das empresas e vão trabalhando a cultura, que talvez não tenha vindo do berço do cara, mas que ele possa se desenvolver e se tornar grandes talentos. O pessoal da Ambev tinha muito disso, a Fundação Estudar e tal. Tem elementos. Procure, vai atrás, fuce. É o desconforto. Eu falo, é desconforto mesmo. Quem procura conforto, procurou a mediocridade. Uma frase que eu cunhei alguns anos atrás: quem tem medo de passar ridículo, quem tem medo de errar, quem tem medo de falhar, assume a mediocridade como zona de conforto. Aí o cara desculpe aqui, um bosta, né? Não quer nada. Eu prefiro viver perigosamente. Maravilha. Alexis, obrigado pela conversa, por compartilhar aí todo o seu conhecimento, sua experiência. No Instituto Millennium, a gente acredita que para construir um Brasil livre, próspero, a gente precisa ter um ambiente de negócio muito melhor do que a gente tem. São muitas as frentes que precisam ser endereçadas, mas a gente precisa trabalhar por isso. Então, ter a oportunidade de debater esses temas, trazer esses temas para quem nos acompanha é super importante. Então, muito obrigado aí pela participação. Às pessoas que nos acompanham no Millennium Talks, muito obrigado também por mais esse episódio e por estar conosco aqui. Lembre que a gente disponibiliza esse material no YouTube, no nosso Spotify, nos nossos canais, né? E também trechos nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, todas elas. Então, acompanhem lá, não só esse episódio com o Alexis, que ficou excelente, mas também os outros que a gente tem produzido aí ao longo do ano. Então, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Obrigado, Alexis. Obrigado, foi um prazer, Wagner.